Pinewood Hollow era o tipo de lugar que parecia congelado no tempo, suas ruas pitorescas ladeadas por prédios desgastados e seu ar cheio do leve aroma de pinho e terra. Era uma vila que prosperava em seus segredos, o maior dos quais era a floresta que se erguia em suas bordas. Para os de fora, Pinewood Hollow parecia idílico, um retiro perfeito para aqueles que buscavam solidão e beleza natural. Mas os moradores sabiam melhor. Eles evitavam a floresta a todo custo. Seus avisos aos visitantes eram entregues com urgência silenciosa. Fique longe da floresta, eles diziam. Não é seguro. A maioria descartou os avisos como superstição, incapaz de resistir ao fascínio dos pinheiros imponentes, riachos tranquilos e a promessa de uma natureza intocada. Mas aqueles que se aventuravam muitas vezes não retornavam. Os poucos que emergiam falavam de sussurros estranhos que os seguiam, vozes que pareciam vir das próprias árvores. Emily Carter tinha ouvido as histórias. Como fotógrafa da natureza, ela passou anos perseguindo a beleza em lugares remotos e selvagens, documentando paisagens que outros temiam pisar. Os rumores em torno de Pinewood Hollow a intrigavam, e a promessa de capturar suas florestas misteriosas através de suas lentes era tentadora demais para resistir. Quando ela chegou à vila, os moradores a trataram com educação cautelosa. Na pousada onde ela reservou sua estadia, a proprietária idosa, Sra. Argrove, tentou dissuadi-la de se aventurar na floresta. Não há nada lá para você, disse a Sra. Argrove, sua voz baixa e firme. As pessoas não voltam as mesmas, se é que voltam. Emily sorriu educadamente, ignorando o aviso. Ela já tinha ouvido histórias semelhantes antes, de trilhas assombradas e terras amaldiçoadas, mas elas sempre acabavam sendo histórias nascidas do medo e do isolamento. Pinewood Hollow, ela pensou, não seria diferente. Cedo na manhã seguinte, Emily partiu com sua câmera e equipamento, os primeiros raios de sol filtrando através da densa copa das árvores acima. A floresta era tão bonita quanto ela havia imaginado. Os pinheiros imponentes se estendiam infinitamente para o céu, seus troncos envoltos em cipós e musgo. Os pássaros cantavam, e o ar estava vivo com o zumbido dos insetos. Nas primeiras horas, a floresta parecia comum, um paraíso de vegetação e vida. Mas conforme ela se aventurava mais fundo, um estranho mal-estar se instalou sobre ela. O ar ficou mais frio, o alegre canto dos pássaros foi substituído por um silêncio assustador. E então ela ouviu, um sussurro fraco, quase inaudível, mas inconfundivelmente humano. Emily congelou, seu coração disparado enquanto ela examinava as árvores. Não havia ninguém lá, apenas os galhos balançando e o farfalhar distante das folhas. Os sussurros continuaram, sua fonte impossível de identificar. No início, eles eram incoerentes, como o murmúrio suave de uma conversa fora de alcance. Mas conforme Emily prosseguia, as vozes ficavam mais claras, suas palavras enigmáticas e perturbadoras. Ela está aqui, disse uma voz, baixa e áspera. Ela não pertence, respondeu outro. Emily balançou a cabeça, tentando dissipar o medo crescente. Era sua imaginação, ela disse a si mesma, um truque do vento e seus próprios nervos. Ela se concentrou em sua fotografia, capturando a interação de luz e sombra no chão da floresta, os padrões intrincados de líquen nos troncos das árvores. Mas os sussurros persistiram, ficando mais altos e insistentes. À medida que ela se aprofundava na floresta, Emily começou a notar as esculturas. No início, eram formas simples gravadas na casca, círculos, linhas e símbolos que poderiam ter sido trabalho de caminhantes entediados. Mas quanto mais ela avançava, mais elaboradas e sinistras as esculturas se tornavam. Elas retratavam figuras distorcidas, seus braços estendidos como se estivessem alcançando algo, e rostos contorcidos em expressões de angústia e terror. O desconforto se transformou em pavor quando ela encontrou uma árvore marcada com seu nome. As letras eram irregulares e irregulares, como se esculpidas às pressas, mas não havia como confundi-las. Emily. Ela deu um passo para trás, sua respiração acelerando. A floresta parecia mudar ao seu redor, as árvores se inclinando para mais perto, suas sombras se alongando. Os sussurros se elevaram a uma cacofonia, vozes sobrepostas que encheram sua cabeça com palavras que ela não conseguia entender. Ela cambaleou para frente, desesperada para escapar da presença sufocante que parecia pressionar de todos os lados. E então ela viu o altar. Era antigo, sua superfície coberta de musgo e líquen,
e cercada por um círculo de pedras que pareciam pulsar fracamente com uma luz interna. Símbolos semelhantes aos das árvores estavam gravados na superfície do altar, suas linhas brilhando fracamente na luz fraca. Os sussurros silenciaram quando ela se aproximou, substituídos por uma quietude pesada que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Emily sentiu uma atração inexplicável em direção ao altar, como se uma força invisível guiasse seus passos. Seus dedos roçaram sua superfície, e uma onda de frio percorreu seu corpo, congelando-a no lugar. Imagens inundaram sua mente, rostos que ela não reconheceu, suas bocas abertas em gritos silenciosos, uma floresta encharcada de sangue, e uma escuridão que pulsava como uma coisa viva. A floresta estava viva. Não apenas uma coleção de árvores e vegetação rasteira, mas uma entidade senciente, antiga e malévola. Ela se alimentava das almas daqueles que entravam, atraindo-os para sua teia de sussurros e sombras. As esculturas, ela percebeu, eram avisos, ou talvez troféus, deixados por aqueles que vieram antes dela. Emily cambaleou para trás do altar, seu coração batendo forte. A floresta parecia despertar ao seu redor, as árvores gemendo enquanto seus galhos se retorciam e se estendiam em sua direção. Ela correu, a vegetação rasteira arranhando suas pernas e os sussurros se elevando a um rugido ensurdecedor. A floresta se fechou, o caminho antes limpo obscurecido por sombras e árvores se movendo. Ela tropeçou e caiu, sua câmera se espatifando contra uma pedra. O pânico tomou conta dela enquanto ela se levantava, apenas para se ver cercada por árvores que pareciam olhar para ela, seus troncos retorcidos formando rostos grotescos. Os sussurros se tornaram palavras mais uma vez, seu tom zombeteiro e cruel. "Você não pode ir embora", eles disseram. "Você é nossa agora." Emily lutou contra o terror que ameaçava consumi-la. Ela se concentrou na tênue lasca de luz rompendo a copa à frente, um farol guiando-a em direção à fuga. Com cada grama de força, ela correu em direção a ela, ignorando os arranhões em sua pele e as vozes que arranhavam sua mente. Saindo da floresta, Emily caiu no chão, ofegante. Os sussurros desapareceram, substituídos pelos sons familiares da vila, conversas distantes, o rangido de uma roda de carroça e o chiurear dos pássaros. Ela se virou para olhar para a floresta, sua borda envolta em sombras. As árvores estavam silenciosas e imóveis, seus segredos escondidos mais uma vez. Emily voltou para a pousada, seu corpo machucado e sua mente cambaleando. Ela tentou contar à Sra. Argrove o que havia experimentado, mas a velha apenas balançou a cabeça. "Você tem sorte de estar viva", disse ela. A floresta não desiste facilmente. Nos dias que se seguiram, Emily não conseguia se livrar da sensação de que a floresta a observava. Ela sonhou com o altar e os rostos nas árvores, seus olhos vazios olhando para sua alma. Os moradores a evitavam, seus olhares eram uma mistura de pena e medo. Ela percebeu então que nunca poderia escapar verdadeiramente da floresta murmurante. Eles a marcaram, reivindicaram uma parte dela que ela nunca recuperaria. Semanas depois, Emily começou a separar seu equipamento fotográfico danificado e a rever as fotos que conseguiu capturar antes de sua fuga. Para seu horror, muitas das imagens mostravam coisas que ela não tinha visto na época. Figuras sombrias entre as árvores, rostos tênues gravados na casca e estranhos símbolos brilhantes no chão da floresta. Uma foto, tirada perto do altar, mostrava uma silhueta tênue parada atrás dela, seus braços esticados anormalmente longos, seu rosto um borrão de escuridão e luz. Emily deixou Pinewood Hollow, jurando nunca mais voltar. Mas mesmo a quilômetros de distância, os sussurros a seguiram, fracos e persistentes. Ela podia ouvi-los no farfalhar das folhas, no render de tábuas velhas do assoalho, nos momentos de silêncio antes de dormir. A floresta a deixou ir, mas não a esqueceu. E ela sabia, no fundo, que nunca o fariam.